Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, sob o Teu comando, sob o Teu governo. Que o Senhor venha colocar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento. Que o Senhor venha fazer com que a Tua palavra seja uma água viva, que vai brotando, que vai sendo derramada no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, e que ela vai trazendo vida a nós, aos nossos pensamentos, a quem nós somos, a quem o Senhor é, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor faça com que o nosso coração seja uma terra boa, onde a Tua palavra vai frutificar e dar muitos e muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, Te agradeço por cada pessoa que está aqui e que pode estar conosco, compartilhando da Tua presença e da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dentro daquilo que a gente tem colocado como a nossa série de pregações, esse ano é o nosso ano de plantação. Então, nós colocamos esse tema para ser o tema do ano na nossa igreja. Nós já estamos com a igreja há quase 2 anos, mas nós começamos e tivemos de parar devido à pandemia, devido o coronavírus, e depois, agora novamente, nós reiniciamos e tivemos de parar novamente. Então estamos aí, né? Estamos aí fazendo aquilo que é possível e pregando o evangelho, né? Com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, enfim, através das nossas redes sociais também temos colocado. Temos um canal no YouTube que você pode entrar lá, acessar e assistir, né? Então, enfim. E aí nós temos colocado esse ano como um propósito de plantação, de plantar essa igreja. E dentro disso, então, nós colocamos uma série chamada Fundamentos. Fundamentos para que a nossa igreja possa ser alinhada no sentido do que nós estamos fazendo aqui, no sentido do entendimento que nós temos do Evangelho. Então nós pregamos sobre quem é Jesus, que Ele é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz por nós, o que Ele transforma as nossas vidas, enfim. Semana passada o Emerson também falou sobre essa fé, sobre uma fé que é ativa, sobre uma fé que às vezes até é racional, mas é uma fé que crê nesse Deus e transforma. E hoje então eu quero falar com vocês aqui sobre algo que eu acho bem pertinente agora esse tempo, e o título da pregação é Salvos de quê? Por quê? Porque a gente fala muito, né? Jesus nos salvou, Jesus salva, Jesus nos salvou, e a gente vê muito isso por aí, né? Às vezes a gente está na rodovia, a gente passa e a gente vê um outdoor, né? Jesus salva, ou Jesus é o nosso Salvador, enfim. Mas às vezes a gente fala que Jesus salva, que Jesus nos salvou, que Ele é Salvador. Só que a gente às vezes não entende do quê? Do que Ele nos salva de fato? Ou de quem que Ele nos salva? E hoje então eu quero falar isso dentro dessa série Fundamentos com vocês, para que a gente possa entender de fato de que Ele nos salva e também de quem que Ele nos salva. Para que a gente possa entender e para que isso possa fazer parte da nossa caminhada de fé. Para que isso possa mudar o nosso dia a dia. Porque nós sabemos que, como a própria Bíblia fala, nós estamos na contramão do mundo. Então, isso é interessante a gente entender de que nós estamos sendo salvos. Senão nós vamos chegar para a pessoa que trabalha conosco, que estuda conosco, e vamos dizer assim: Jesus me salvou. E aí a pessoa vai dizer: tá, e Ele salvou de quê? E aí a gente vai dizer: não sei, né? Enfim. E aí né? Jesus te ama e Jesus quer te salvar. E aí a pessoa vai dizer: tá, Ele vai salvar de quê? E aí a gente, né? O grilo cantou daí, né? O grilo cantou. Então, para que a gente possa ter esse entendimento, para que isso possa cair no nosso coração e servir de fundamento para a nossa vida. Salvos de quê? E se eu perguntasse para você hoje, salvo de quê? O que você ia dizer? Pense aí com você. Ou se eu perguntasse, salvo de quem? E aí, o que você ia me responder? Interessante, né? Interessante, né? Eu gostaria que você abrisse, se você tiver aí sua Bíblia, senão o Guilherme vai colocar aqui. Romanos capítulo 5.
E a gente vai ler o texto aqui, eu vou ler do 1 até o... Eu vou ler o Romanos capítulo 5, do 1 até o 5, e depois eu vou ler do 9 até o 11. E às vezes a gente tem um entendimento um pouquinho deslocado de fato do que é para ter nesse sentido aqui. E a gente precisa alinhar isso, porque eu quero que a nossa igreja seja bem robusta no sentido do entendimento do Evangelho. Então nós vamos ler. A minha versão aqui é NVI, é a que o Guilherme botou ali, né? 5:1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou a gente podia dizer, né, a partir disso, que Paulo está colocando aqui, a partir daquilo que ele colocou no capítulo 4, ele fala, tendo sido, pois, ou a partir disso, temos paz com Deus. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. A gente vai ver que uma vida com Deus restaura algumas coisas na nossa vida. E eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma vida teológica. Eu não estou falando aqui de uma teologia. Eu estou falando aqui, e eu vou falar para vocês, algo que é para o nosso dia a dia. E quando Paulo fala assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele está falando aqui também, ora, não tínhamos paz com Deus. Ele não está falando isso no texto, mas ele está falando isso quando ele fala que a partir disso nós temos paz com Deus. Ele também está dizendo, se não tiver isso, não temos paz com Deus. E ele vai falar depois que nós somos inimigos de Deus. Temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando assim, por alguém nós temos paz com Deus. E aí vai de acordo com João capítulo 14, que fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por meio de alguém que nós temos paz com Deus. Não é por meio de nós. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. Não só isso, ele fala não só isso como se isso fosse pouco, né? Não é pouco, né? É muito, na verdade é tudo. Mas aí ele fala, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz... O que a tribulação produz? Então quer dizer que quando a gente passar pela tribulação, nós estamos sendo treinados por Deus. Que coisa, hein? A perseverança, um caráter... Opa, acho que eu pulei, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o que a perseverança produz? Um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. Nossa! 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aí o 9 fala, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos. Salvos do quê? Salvos da ira de Deus. 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Então, uma vida com Deus, ela nos traz, de acordo com o apóstolo Paulo aqui nesse texto, nos traz basicamente 3 coisas. Nos traz paz com Deus porque nós éramos inimigos de Deus. Por que nós éramos inimigos de Deus? Porque até
o ponto em que nós aceitamos Jesus e nós falamos para Jesus: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é suficiente para mim, e aquilo que o Senhor fez naquela cruz, que o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, serve para que eu possa ser salvo, para que eu tenha a minha vida reconciliada com Deus. E a partir daquele momento nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós passamos a ser novamente amigos de Deus, e nós passamos novamente a fazer parte da família de Deus. Você consegue compreender o quão profundo é isso aqui que Paulo nos ensina? E o quanto isso abre o nosso entendimento para o Evangelho de Jesus, e quanto ele é poderoso ao ponto de transformar pessoas que eram inimigas de Deus em amigas novamente. Nós agora somos filhos de Deus. Pensa, ser inimigo daquele que é o mais poderoso de todo o mundo, de todas as esferas, de todos os planetas, de toda a atmosfera. Mas Jesus nos proporciona ter paz novamente com Ele. Jesus nos proporciona ter paz novamente com Ele, ter um acesso novamente a Deus, e Ele nos proporciona essa reconciliação. Nós temos o nosso relacionamento reconciliado com Deus por causa de Jesus, o Filho dele. Se a nossa igreja entender isso, se a nossa comunidade, se nós, enquanto igreja, entendermos isso, nós vamos entender de fato quem é o centro dessa igreja. Nós vamos entender de fato a vontade de quem que nós devemos fazer aqui. E nós vamos entender de fato que sim, cada vez mais nós temos que dar um passo atrás e dizer: Deus, menos de mim e mais de ti. A dinâmica dessa igreja, ela tem que estar em torno desse Jesus que nos propiciou ter acesso novamente ao nosso Pai. Isso transforma quem nós somos. Isso é algo que muda a nossa essência. Sabe? Isso muda isso vira uma chave e muda algo no nosso coração, que a Bíblia fala claramente que sim, nós continuaremos pecando, é fato, sim. Só que, quando nós temos a nossa vida reconciliada com esse Deus, o texto vai dizer que nós ganhamos o Espírito Santo para nos ajudar a viver essa reconciliação. E aí nós temos o nosso dia a dia transformado. E é por isso que eu falei, isso não é... O Jonas Madureira é um autor que eu gosto muito, e ele não é só um teólogo formidável, profundo, um escritor sensacional. Tem um livro dele ali, o livro do Jonas Madureira, que chama... Como é que é o título? Eu tenho esse livro. Ah, não vou enxergar daqui, Kika. Inteligência Humilhada. E uma tecla que o Jonas Madureira bate bastante é que o desafio dos teólogos é eles entenderem que a teologia, ela não é feita para o seminário, ela é feita para a igreja. E o que eu estou dizendo aqui para vocês hoje é que essa paz, que esse acesso, que essa reconciliação é para a nossa vida, não é para a gente estudar a palavra, isso ser algo que fica lá no nosso gabinete, na nossa mesa de estudo ou no nosso criado mudo do nosso quarto, mas isso é algo que transforma as nossas vidas. E aí o Espírito Santo, ele vem nos ajudando e ele vem transformando a nossa vida. Ele vem trazendo vida, ele, sabe, como um tanque de água suja e que começa a vir uma água limpa e começa a limpar aquele lugar, e aquela água suja vai indo embora e aquela água limpa vai limpando e vai transformando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E ainda assim a gente se depara com coisas que a gente faz e que a gente se envergonha, mas que bom que a gente se envergonha. Graças a Deus que a gente se envergonha.
Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós estaríamos orgulhosos de fazer as coisas ruins e as coisas perversas que nós fizemos e as coisas pífias que nós fizemos. Se você se envergonhar depois que você fazer algo errado, depois que você for injusto com alguém, depois que você falar algo que você se arrepende, se você se envergonhar, eu glorifico a Deus pela sua vida. Porque isso quer dizer que Jesus está transformando o seu ser. Porque quem não tem o Espírito Santo se orgulharia de xingar, de falar coisas horríveis, de humilhar pessoas, de destruir pessoas e de matar pessoas com as palavras. Entenda que isso, uma vida com Jesus, muda a nossa ótica, a nossa cosmovisão, transforma o nosso coração, de um modo que as coisas que nós tínhamos orgulho, a gente se envergonhe. E de coisas que nós tínhamos vergonha, nós passamos a nos orgulhar. A Bíblia fala isso. Nós tínhamos vergonha de pedir perdão e agora nós temos orgulho de pedir perdão. Eu não estou dizendo que é gostoso. Mas é preciso a gente entender que a palavra perdão tem intrínseca nela a palavra perda. Se tirar o O e o acento, fica perda. E é isso que significa. A Bíblia fala, né? Que de adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Portanto, agora, a partir do momento que a gente entende que a tribulação não serve para nós começarmos a dizer para Deus: ué, parece que depois que eu comecei a ir para a igreja a coisa piorou. Eu já ouvi isso? É sério? Mas acontece que se nós estamos indo para um caminho, e nós estamos trilhando um caminho, e nós estamos caminhando e trilhando um caminho, nós estamos confortáveis nesse caminho. E aí nós nos deparamos com Deus Santo, irrepreensível, maravilhoso, poderoso, extremamente poderoso, soberano. E aí a gente, peraí, eu acho que eu tenho que voltar um pouco e começar a trilhar um novo caminho. E obviamente que esse novo caminho vai ser mais difícil, porque nós estávamos acostumados e nós estávamos de acordo com aquilo, nós estávamos junto com o mundo. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais com a renovação da vossa mente. E ser transformar o mundo com a renovação da nossa mente é difícil, porque nós estamos indo na contramão. E mesmo que aparentemente, quando a gente começa a vir para a igreja e a gente pensa que piorou, não. O que Deus está dizendo é que em mim, toda a sua tribulação eu vou transformar em perseverança. E que a perseverança vai transformar o teu caráter. E o teu caráter transformado vai produzir esperança. Perceba que em Deus as coisas que eram para nos travar e nos destruir, em Deus transforma em coisas para a gente caminhar em direção a Ele. Isso muda a nossa perspectiva. No 9 fala: agora fomos justificados por seu sangue. O sangue de quem? O sangue de quem? O sangue de Jesus. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos. O que você entende como ira de Deus? O juízo de Deus. Quando Jesus fala, né? Pai,
se possível, livra de mim esse cálice. Jesus estava indo morrer na cruz. E Jesus, sendo Deus, ele diz para Deus: Pai, se possível, livra de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus fala, livra de mim esse cálice, ele não está dizendo da morte de cruz. Ele não está dizendo que ele estava com medo da dor que ele ia sentir, embora fosse uma dor que nós não suportaríamos. Sim, é verdade. Mas o que ele está dizendo é: livra de mim esse cálice, o cálice da tua ira, porque isso vai doer demais. Porque isso é extremamente cruel. Porque isso é extremamente doloroso. Porque eu vou levar lá naquela cruz os pecados do mundo inteiro. Não só das pessoas que já pecaram, mas das pessoas que ainda vão pecar. E quando Jesus ele morre naquela cruz e a palavra diz: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, ele está nos livrando do cálice da ira de Deus. Ele está nos livrando de um Deus extremamente irado. Ele está mudando a nossa herança de uma herança de filho de Adão, pecador, e que vive uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente que não agrada a Deus, para fazer de novo nós sermos filhos. Ele está dizendo assim: Jesus, ele nos tirou do vale de sombra da morte e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. E eu sei que, sim, nós somos salvos com isso do pecado. É verdade, somos salvos do pecado. Nós somos salvos. Quando alguém dizer para você: salvo de que você é? Sim, salvo do pecado. Verdade. Salvo do mal, é verdade. Salvo de ir para o inferno também. Só que o pior de tudo isso era se nós não fôssemos salvos da ira de Deus. E Jesus, um dia eu usei a ilustração, né? Nós estávamos caminhando ali para aquela... Nós estávamos na fila da câmara de gás da Segunda Guerra. E não tinha mais nada a fazer. Quem viu o filme da Segunda Guerra, né? Quem tem livro da Segunda Guerra, né? Vai entender aquilo que eu estou falando. E Jesus vem e diz: tu vai ser transportado de novo para o meu reino. E nos tira daquela fila. E nos tira daquela fila. E nos tira daquela fila. E toda vez que vier na sua mente, fala de Jesus para essa pessoa, pense nessa fila. E pense, talvez Deus pode me usar para transformar a eternidade da vida de alguém. A eternidade da vida de alguém. Num comentário que eu estudei sobre isso, diz assim: o Evangelho não proporciona apenas uma experiência concisa, mas é também plenamente criador de vida. Ele capacita a enfrentar a realidade. Portanto, eu não estou aqui falando de coisas de teologia. Eu estou falando aqui de coisas que transformam o nosso dia a dia, que muda a nossa perspectiva, que faz com que a gente entenda o que Jesus fez. Então Jesus nos tirou do vale de sombra da morte e nos transportou para o seu reino. Nós estávamos mortos e ele nos transportou. E agora nós podemos usufruir dessa vida. Uma vida maravilhosa, embora ainda haja tribulação, embora ainda haja problemas, embora ainda temos dificuldades, embora ainda... às vezes é difícil,
Mas nós temos um Pai que nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós temos um Pai. E para finalizar, eu quero ler um versículo que está no capítulo 4, que fala assim. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse versículo que eu quero ler. E ele fala bem assim: Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Aqui Paulo está falando de Abraão, nosso pai na fé. Isso é no versículo 17 do capítulo 4. Ele, Abraão, é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Puxa vida, que palavra! Quando eu li isso aqui, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eu não conheço a vida de todos aqui. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei da sua intimidade. Eu não sei o motivo pelo qual você tem orado. E eu não sei aquilo que tem trazido angústia para o seu coração. Mas uma coisa eu quero deixar para você nessa noite. Além de que somos salvos da ira de Deus, além de que Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, além de que nós estávamos mortos e agora temos vida, além de que Jesus é esse que pagou todos os nossos pecados naquela cruz e que vive, eu quero dizer para você que esse Deus é o Deus que chama, que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então a sua oração, ela deve mudar a partir de hoje. Ela não deve ser mais uma oração para um Deus que nós temos de falar baixinho. Mas a nossa oração hoje, a partir de hoje, deve ser para um Deus que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Amém? Então aquilo que mais angustia o seu coração e o motivo pelo qual você mais tem orado, ore a partir de agora para um Deus que chama à existência coisas que não existiam, como se já estivessem ali. E sabe, o seu coração será transformado a partir disso. Porque a própria Bíblia em Efésios fala que a fé não vem de vós, é dom de Deus. E Deus coloca a fé no nosso coração, sabe como? Transformando e respondendo a nossa oração. Você ouviu? Deus coloca a fé no nosso coração, transformando o quê? A nossa oração e respondendo a nossa oração. Deus coloca fé no nosso coração. Deus coloca fé no nosso coração. E o que Paulo estava dizendo aqui, ele estava falando justamente de Abraão e de Sara, que tiveram um filho depois que não era mais possível. Biologicamente não era mais possível. E aí Paulo fala assim, de um Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Pai. E esse é aquele que eu falo e não canso de repetir, que foi a melhor coisa que me aconteceu. E que seja, em nome de Jesus, a melhor coisa que tenha acontecido na sua vida. Amém? Amém. Eu fico extremamente alegre, feliz, e eu fico extremamente forte. Eu até faço músculo assim, igual o Emerson, quando eu falo desse Deus. Porque é Ele que nos dá força. A Bíblia fala que quando você está fraco, é aí que você está forte. É por isso. A alegria é Ele que nos dá, a fé é Ele que nos dá, a vida é Ele que nos dá. Por isso, dependa dEle, viva a partir dEle. Deixa Ele encher seu coração.
da presença dele cada dia mais. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé, por favor.